Olá, meu querido irmão, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Estamos aqui hoje para a nossa segunda lição da nossa revista de EBD, para pensarmos juntos sobre as marcas da vida cristã. E hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de 1 João, capítulo 1. Leremos os versos de 2 até o verso de número 4. E o texto diz assim: a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Pai querido, estamos, ó Deus, diante da palavra do Senhor, meditando e estudando nesse dia. Abre, ó Deus, o nosso entendimento para ouvir a sua voz. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Querido, quero convidar você para pensar sobre uma segunda marca muito importante. A marca da proclamação. Na lição anterior, a lição número 1, nós entendemos o contexto, estudamos tudo aquilo que era o pano de fundo, os perigos que cercavam a igreja como um todo, aquilo que João apresenta como solução, o seu testemunho, falamos da marca do testemunho. E aí agora o apóstolo João vai apresentar uma marca que é continuação daquilo que era a sua primeira marca do testemunho. Uma marca muito importante para combater as heresias ensinadas pelos falsos mestres do gnosticismo. O testemunho. O testemunho estava ligado à proclamação, ou seja, o testemunho de João vai ser complementado na continuação do que nós vamos pensar. O testemunho de João não foi uma mensagem pessoal. Isso é algo que nós precisamos perceber assim com muita clareza. João deixa muito claro isso. João não está falando daquilo que ele pensa. João não está falando daquilo que ele acredita. João não está falando daquilo que ele acha. João não está trazendo uma tese elaborada por ele. Mas João começa dizendo o seguinte: olha, a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. João está direcionando o seu testemunho para a marca da proclamação. E a marca da proclamação é uma marca fundamental na vida do cristão. O verdadeiro cristão proclama a palavra de Deus. Porque a proclamação deve ser, meu irmão, uma constante na vida do cristão. Somente a proclamação do evangelho vai produzir vida eterna, comunhão, alegria. E esse é o grande propósito da carta de João, proclamar que Jesus Cristo veio para revelar o Pai e salvar o pecador. Nós precisamos entender essa realidade, a realidade da necessidade de proclamarmos o Evangelho de Cristo. O teólogo Augusto Nicodemos vai dizer que os apóstolos não inventaram ou imaginaram essas coisas, eles simplesmente transmitiram da forma em que receberam. E nós precisamos entender que o testemunho e o ensino dos apóstolos foram preservados por escrito. Eles são a palavra de Deus, aquilo que nós conhecemos como o Novo Testamento, a Bíblia, num todo, é o testemunho da ação de Deus na história. E isso precisa nos deixar com uma consciência clara. Nós não precisamos de novas visões, nós não precisamos de novas revelações acerca de Jesus, porque toda a verdade já foi revelada. Deus já deu a sua revelação na palavra. O que nós precisamos é proclamar a palavra que salva, cura e liberta. Interessante
que o pastor Hernani Dias Lopes, que é um dos maiores expositores bíblicos no Brasil hoje, ele vai dizer que o cristão é um faminto que encontrou pão e anuncia a outros famintos um lugar onde há pão com fartura. Aonde esse pão está? Na palavra. Essa anunciação é a proclamação da palavra. O cristão é um homem que está morrendo, pregando para outros homens morrendo. Por isso, a proclamação é uma marca fundamental de uma testemunha verdadeira. Aqueles que proclamam a verdade falam da palavra de Deus. E a palavra de Deus, meu irmão, é suficiente, é inspirada, é viva, é poderosa, é eficaz. Nós precisamos ratificar isso, confirmar, declarar isso em alto e bom som. A palavra de Deus é suficiente. Esse testemunho, ele precisa ser cheio da proclamação do Evangelho. Porque é através da palavra de Deus, através da proclamação do Evangelho, que Deus vai preparar o seu povo para uma tarefa muito importante. Precisamos conhecer e proclamar. Esses tempos eu ouvi de um pastor, na verdade li uma postagem de um pastor que dizia que o Evangelho não precisa de defesa, basta apenas abri-lo e proclamá-lo, porque ele se defende. Lá em Hebreus 4:12, a palavra diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. De maneira introdutória, João vai dizer que ele está falando daquilo que ele viu e agora ele testemunha e proclamou, Ele vai dizer que ele proclamou, ele anunciou. E ele anunciou o quê? Ele anunciou a vida eterna. Essa é a primeira coisa. A proclamação produz vida eterna. João vai de uma maneira muito clara e objetiva colocar na heresia que estava cercando a igreja um ponto, um contraponto. Ele vai colocar o machado na raiz da heresia. A heresia é ensinada pelos gnósticos. Ele vai combatê-la dizendo o seguinte: olha, o resultado imediato da proclamação é a vida eterna. Você não precisa de uma iluminação especial, de uma ação especial, porque a mensagem que é apresentada a vocês é suficiente para produzir vida eterna. Ele vai dizer: e proclamamos a vocês a vida eterna. Cristo era a vida eterna. João vai fazer com que os seus leitores, e agora eu e você também, venham a refletir sobre o testemunho de Cristo. O testemunho que foi anunciado e como essas verdades produziam de maneira imediata o conhecimento de Deus e a vida eterna. João vai remeter àquilo que está em João 17:3, quando Jesus diz: essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Isso é uma marca, um ponto fundamental, porque em Jesus a própria vida de Deus jorra para dentro de nós como se fosse um salto para a vida eterna. Amados, João vai falar da proclamação da vida. E é interessante que dentro da filosofia grega, a filosofia grega afirmava a existência do Logos, mas esse Logos era um princípio racional e impessoal que governava o universo. Ele era o destino dos homens. E João pega essa palavra, conhecida dos seus leitores, e dá a ela um sentido. João pega essa ideia da proclamação, do Logos, da verdade, da palavra, e ele vai dar um sentido diferente. Porque se para os gregos o Logos era um princípio impessoal, João, vai dizer lá em João 1:1,
No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João traz esse logos como uma pessoa. Jesus é o logos. E Jesus é aquele que executa os planos divinos. Jesus é aquele que traz vida e luz para os homens. Está lá em João 1:1 no Evangelho. E aí João vai dizer o seguinte, olha, esse logos que dizem que é impessoal na filosofia grega, esse Cristo que os gnósticos diziam que era um fantasma, ele não é isso, na verdade ele é uma pessoa, nós vimos, nós testemunhamos e dele nós falamos, porque é ele quem produz vida. Amados, nós vivemos em uma sociedade que vive em busca de novidade. Nós falamos da pós-modernidade, mas o sociólogo Gilles Lipoevsky, francês, já fala hoje que vivemos a hipermodernidade, onde a necessidade por mudanças e novidades é constante. Queridos, nós vivemos em uma sociedade que nós falamos da modernidade, da pós-modernidade, mas a verdade é que o sociólogo Gilles Lipoevsky, francês, fala já da hipermodernidade, uma sociedade onde a busca por novidades, por novas coisas, por novas realidades, ela é constante. Isso vai tentando permear a igreja. E muitos tentam achar novidades no Evangelho, novidades na palavra de Deus. Alguns tentam atualizá-la, já falaram nisso. Outros tentam recolocá-la dentro da cultura. Mas a verdade ensinada por João é uma só. O que nós precisamos é proclamar o evangelho simples, objetivo, puro, verdadeiro. A palavra que transforma é a palavra de Deus. Ela não precisa ser atualizada porque ela é viva e eficaz. Ela é imutável. É a proclamação do Evangelho, somente ela, que pode produzir salvação e transformação na vida do homem. João, quando fala que proclamamos, ele usa a expressão grega apagelo, que significa proclamar ou tornar abertamente conhecido. A marca da vida cristã é tornar o Evangelho, a palavra de Deus, abertamente conhecida. E para isso nós precisamos conhecer. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado de proclamar apenas o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, para não corrermos o risco de anunciar fórmulas mágicas, como nós vemos em algumas situações. Querer transformar Jesus numa espécie de Jesus transformado pela cultura, um Jesus místico, à luz de fórmulas mágicas. O Jesus do Evangelho é o Jesus que veio para morrer pelo pecador, mas que quer salvá-lo, libertá-lo. Nós precisamos anunciar a palavra da verdade, porque só ela pode produzir vida. Então, a vida eterna que a carta enfatiza, quando João diz que proclamou a vida eterna, é a vida conferida aos homens por intermédio de Jesus. É disso que João está falando. Champlin, comentarista, vai dizer que essa modalidade de vida anunciada por João se encontra apenas em Deus. João não estava proclamando algo que foi por ele inventado, mas reproduzindo aquilo que ele havia recebido e aprendido, assim como fizeram os outros apóstolos. João estava ensinando que Jesus não era um fantasma, como ensinava o docetismo, ou uma divindade distante que não podia tocar em algo material, coisas que os mestres gnósticos defendiam. João ensinava que Jesus era a própria vida, e essa vida foi proclamada por João. Jesus era a glória de Deus manifestada no meio aos homens, cheio de graça e de verdade, assim como lemos em João 1,14. A segunda marca que a proclamação vai causar nas nossas vidas é que a proclamação produz comunhão. João não reduz o seu ensino a conceitos abstratos. E isso é muito interessante. João não fala de sentimentos abstratos, João fala de coisas verdadeiras.
ele faz questão de colocar de maneira concreta o resultado da proclamação. E ele vai dizer o seguinte: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. João está dizendo que a proclamação tem um objetivo: produzir comunhão. Ele está dizendo que aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu, ele estava dividindo. E é interessante que João, como testemunha ocular da vida de Jesus, ele vai colocar os seus ouvintes para dentro daquilo que ele havia experimentado, para dentro do seu testemunho. Ele nos coloca como coparticipantes da comunhão com Cristo. Ele está dizendo, olha, aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, eu estou partilhando, proclamando, para que vocês tenham comunhão também com o mesmo Cristo que eu vi, com o mesmo Cristo que eu ouvi. É através da mensagem proclamada que adquirimos comunhão. E a comunhão não se refere a um tipo de relacionamento social, mas a participação que temos junto com o apóstolo e com todos os homens da Bíblia, que foram homens salvos e remidos pelo sangue de Cristo, a participação que temos na vida eterna. Nós temos comunhão com o Pai e comunhão uns com os outros, porque somos participantes da mesma vida eterna. Amados, João está novamente colocando marcas importantes. Enquanto os gnósticos ensinavam princípios deístas, ou seja, Deus não se relacionava com a criação, João apresenta o princípio da comunhão com o Pai através do Filho, contrariando totalmente o conceito de um Deus distante, mas afirmando que Deus não apenas tem comunhão com a criação, como ele se fez carne e habitou entre nós. João 1,14 a gente vê isso. Mais do que habitar, João vai declarar e confirmar que ele veio para salvar, ou seja, ele veio religar o homem que estava perdido no pecado com o Pai. E Jesus fez o Pai conhecido. Olha só que maneira linda de João, né? Os gnósticos diziam que Deus não se envolvia com a criação. Aí João vai dizer, não, Deus se envolve, mais do que se envolve. Deus se fez carne, ele se fez criação, ele se fez criatura. E agora, como criatura, ele morreu para que nós pudéssemos nos relacionar com ele plenamente. Tanto que John Stott vai comentar esse texto dizendo que a proclamação não era um fim em si mesmo, mas se definia como um propósito imediato e último. O propósito imediato da proclamação é a comunhão e o último é a alegria. É através da proclamação da mensagem da cruz que nós anunciamos a comunhão como solução para a solidão, para o isolamento do homem. O homem no pecado está afastado de Deus. E João vai dizer, olha, eu proclamei para vocês a solução para a comunhão, porque a comunhão ela se apresenta em dois sentidos. Primeiro é no sentido vertical. A cruz é a mensagem do restabelecimento da comunhão. Nós vemos ao longo dos evangelhos, né, a parábola do filho pródigo, da comunhão do filho que volta ao lar, da comunhão do Deus que nos reconcilia com ele, da prova do seu amor puro. Muitos textos bíblicos ensinam sobre isso. A mensagem de salvação anuncia a reconciliação com o Pai. E João vai enfatizar isso. A mensagem proclamada produz comunhão profunda com Deus. E essa comunhão com Deus é a essência da vida eterna. João vai falar também que a comunhão ela está sendo produzida pela proclamação no sentido horizontal. Quando nós olhamos a cruz, nós vemos dois vértices, duas travessões. Uma no sentido vertical e uma no sentido horizontal. E elas vão servir de alegoria, de exemplo para aquilo que estamos falando sobre comunhão. Travessão vertical pode servir de alegoria para nos lembrar da reconciliação que temos com o Pai.
Mas no sentido horizontal, a trave nos lembra que temos a reconciliação através de Cristo com os homens, porque em Cristo nos tornamos irmãos. Então, Cristo nos reconciliou no sentido horizontal com o Pai e no sentido vertical uns com os outros, nos tornamos irmãos. William Buckley, teólogo e comentarista, vai alertar para o fato de que qualquer mensagem que produza cismas, divisões, é uma mensagem falsa. Porque a mensagem cristã se resume em duas grandes finalidades: o amor a Deus e o amor ao próximo. A terceira questão que a proclamação vai produzir é que ela produz alegria. E ele termina no verso 4 dizendo assim: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João está falando que a proclamação vai produzir de maneira imediata comunhão e alegria. Harvey Blaney vai dizer que a comunhão com o Senhor e a comunhão com os irmãos constituem na base do gozo mais elevado. João está dizendo o seguinte: olha, eu estou escrevendo para vocês porque vocês tenham alegria. É interessante que o apóstolo Paulo também vai escrever a carta aos Filipenses, conhecida como a carta da alegria. Se nós formos olhar a forma de Cristo ser anunciado, nós vamos ver lá em Lucas 2,10 os anjos aparecendo no campo aos pastores, falando de boas novas de grande alegria. Isso nos mostra que a finalidade da proclamação é produzir alegria, a alegria de ser reconciliado com Deus, a alegria da vida cristã. Não é uma alegria material, mas é o sentido da alma, uma alegria mais profunda. Nós vemos Jesus ilustrando essa alegria em 3 parábolas lá em Lucas 15, né? A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido. Amados, aquele que encontra a vida eterna não tem outra reação que não seja a reação da alegria. Proclamar o evangelho é anunciar a alegria da reconciliação. O salmista no Salmo 16:11 diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Afirma o salmista que não há plena que há plena alegria na presença de Deus. Porque a perfeita alegria aponta para a certeza da salvação, para uma comunhão real com Deus através de Cristo Jesus. E João vai usar para a alegria aqui o termo grego chara. Chara significa satisfação ou alegria recebida de alguém. Ou seja, essa alegria, ela não é resultado da nossa humanidade. Ela é algo que nós recebemos no momento em que nos tornamos participantes da vida eterna. E somente a mensagem do Evangelho pode produzir isso. Ou seja, eu recebo a mensagem, aceito a mensagem, me torno participante, então recebo a alegria. É fundamental que nós tenhamos em mente que somente a proclamação fiel das Escrituras, nós precisamos ser fiéis na proclamação da palavra, vai produzir transformação real na vida dos homens. A mensagem do Evangelho continua sendo a mesma. A palavra de Deus não mudou e a fidelidade nessa proclamação é fundamental. Como Paulo diz aos Romanos, no capítulo 4, verso 25, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. O cristão verdadeiro é marcado pela proclamação. Por isso, meu irmão, eu quero concluir esse estudo, essa lição com você, chamando você para perceber isso. A mensagem do Evangelho é aquilo que o cristão possui de mais poderoso para combater as heresias. É através dela que o homem vai encontrar Cristo Jesus, encontrar salvação. Um verdadeiro cristão é aquele que é alcançado pela proclamação e logo em seguida sai anunciando mensagem de salvação. Encontra a salvação e agora anuncia a salvação. Nós precisamos nos empenhar de verdade em cumprir a missão que nos foi dada.
a missão dada a cada cristão de ir e de anunciar de maneira fiel as boas novas do Evangelho a todos os que estão à nossa volta. Que Deus abençoe você. Possamos cumprir esse desafio de nos mantermos fiéis à proclamação do Evangelho. Vamos orar? Pai bendito, ó Deus, obrigado pela tua palavra. E ó Pai, nesse dia, pedimos que o Senhor nos ajude a ser fiéis mensageiros do teu Evangelho, fiéis proclamadores da tua graça. Usa-nos, ó Deus, em tuas mãos. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, um grande abraço e que Deus te abençoe.